Os pequenos sim que abrem portas grandes, Napoleon Hill avisou. Os pequenos sim que abrem portas grandes, Napoleon Hill avisou. A origem do sim que transforma. Antes de começar, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui você encontrará reflexões profundas sobre prosperidade, propósito e a força espiritual que guia suas decisões. Agora, vamos direto ao ponto. Napoleon Hill dizia que cada grande virada na vida de um homem começa com um sim aparentemente pequeno. Um sim dito quando ninguém acreditava, quando o medo dizia não, mas a alma dizia vá. É nesse instante que o universo se curva, porque ele não responde a palavras, responde à vibração do seu comprometimento. O sim é a faísca inicial de toda a criação. Ele é o decreto invisível que muda o rumo da energia. Toda ideia, empresa, relacionamento ou milagre financeiro começou com alguém dizendo, eu topo. O problema é que a maioria das pessoas espera o cenário perfeito para dizer sim. Elas querem segurança antes da decisão, mas Hill afirmava o oposto. A segurança nasce depois do movimento. A fé não é algo que você sente, é algo que você decide, e é a decisão que gera o sentimento. Quando você diz sim de forma definitiva, algo se move dentro e fora de você. Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. Hill traduzia assim, o universo obedece ao seu estado mental dominante. Os pequenos sims são códigos espirituais. Eles parecem gestos comuns, mas carregam frequência de destino. O poder oculto dos pequenos compromissos. Ninguém muda o mundo de uma vez. Muda-se o mundo um pequeno sim de cada vez. Hill descobriu que homens como Thomas Edison, Henry Ford e Andrew Carnegie não começaram com grandes conquistas, mas com pequenas decisões inegociáveis. Eles disseram sim a testar mais uma vez, sim a falhar sem desistir, sim a tentar quando todos riram. São microcompromissos que constroem o gigante interior. Cada sim muda a química da mente, o cérebro entende que há uma nova rota, e o universo se alinha a esse novo código. O problema é que muitos querem o resultado dos grandes sims, mas fogem dos pequenos. Querem prosperar, mas não dizem sim a acordar cedo, a estudar um livro, a manter a mente limpa de negatividade. Querem riqueza, mas negam as disciplinas que moldam o caráter. Hill dizia, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Não é o sim grandioso que abre as portas, é o sim diário e silencioso. Cada vez que você cumpre uma palavra consigo mesmo, você aumenta seu poder vibracional. O universo entende que pode confiar em você, e quando o universo confia, ele multiplica. O teste antes da confirmação, todo sim verdadeiro será testado. É a lei. Hill ensinava que o universo precisa ver se sua decisão é autêntica ou apenas entusiasmo passageiro. Por isso, depois de um sim importante, virá a prova. Você dirá sim à prosperidade e logo surgirão dívidas. Dirá sim à paz e alguém tentará te provocar. Dirá sim ao amor e o passado virá cutucar. Não é sabotagem, é confirmação. O universo pergunta, você quer mesmo? É o mesmo princípio da semente. Depois que ela diz sim à vida, vem o peso da terra. O escuro não é castigo, é incubadora. E quem desiste nesse estágio perde o milagre. Hill chamava isso de teste da fé inicial. Muitos param antes do broto aparecer, mas aqueles que sustentam o sim durante o escuro veem a luz surgir com força multiplicada. A maioria quer bênção sem processo, mas não existe colheita sem plantio e rega. Cada desafio após o sim é um empurrão para o amadurecimento. E quanto mais forte o não externo, mais grandioso será o sim interno. Parte 4. Decidir antes de entender. Hill dizia que a decisão vem antes da compreensão. A mente racional quer garantias, mas a alma entende por vibração. Quando você decide, mesmo sem saber o como,
o universo começa a reorganizar os meios. É o que ele chamava de fé organizada. Não é ilusão, é física espiritual. Quando você se alinha com uma escolha, sua energia se torna ímã para recursos, pessoas e oportunidades. Mas a indecisão é ruído vibracional. É como tentar sintonizar duas rádios ao mesmo tempo. Deus não opera em confusão e o universo não responde a quem hesita. O sim, claro, abre caminhos invisíveis. O talvez bloqueia tudo. Quantas portas você já perdeu por hesitar? Hill dizia que indecisão é o maior ladrão de oportunidades. Pessoas que prosperam dizem sim com firmeza, mesmo tremendo. E esse é o segredo. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. O primeiro passo nunca é grande, mas é decisivo. Ele abre a estrada para os demais. O alinhamento com o propósito. Os pequenos sims não são sobre agradar o mundo. São sobre alinhar-se com o propósito. Cada vez que você diz sim ao que te eleva, diz não ao que te rebaixa. Hill via isso como o filtro espiritual da prosperidade. A capacidade de escolher o que vibra com seu propósito mesmo quando é mais difícil. Dizer sim a um novo hábito, a uma mudança interna, a um perdão, é também dizer sim à abundância. Jesus disse, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Hill traduzia isso como a lei do acúmulo positivo. Cada ato de fé soma-se a outro e cria um campo magnético de sucesso. É assim que portas se abrem aparentemente do nada. Na verdade, são respostas atrasadas a pequenos sims que você deu lá atrás. A soma desses atos forma uma vibração coerente e a coerência atrai. Quem se torna coerente com a fé magnetiza milagres. O sim que muda destinos. O destino não é algo que acontece, é algo que se aceita. O sim verdadeiro é aquele que muda a forma como você se vê. Depois dele, você nunca mais volta a ser o mesmo. Hill chamava esse momento de ponto sem retorno da mente. É quando o ser humano entende que foi criado para servir, prosperar e expandir. Não se trata de sorte, mas de sintonia. Cada sim é uma semente espiritual, e toda semente gera frutos conforme sua espécie. O universo não está contra você. Ele está apenas esperando o seu sim total. Um sim ao perdão, à fé, à disciplina, à visão. Um sim que não depende de sentir, mas de decidir. Quando você decide, o céu decide com você. Então diga sim agora, sim para seu propósito, sim para sua abundância, sim para o plano que Deus colocou em seu coração. Porque é esse sim que abre portas que o esforço sozinho jamais abriria. O código invisível do pequeno sim, há um instante silencioso que separa quem sonha de quem manifesta. É o momento em que o espírito decide, mesmo sem provas, mesmo sem garantias. Napoleon Hill descobriu que o maior poder humano é a capacidade de dizer sim enquanto o mundo diz não. Esse sim não nasce da lógica, nasce da fé. Ele é o código invisível que abre as portas do impossível. Quando Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele não falava apenas de dinheiro, falava de um estado de mente que cria realidades. E nesse estado, a palavra sim é sagrada. Ela não é apenas uma resposta, é um pacto energético com o universo. Todo milagre é ativado por um consentimento interno, o de deixar Deus agir através de você. Quando você diz sim a um novo nível, todas as forças do céu se reorganizam para te conduzir até ele. Mas a maioria das pessoas vive adiando esse sim, esperando sinais externos antes de decidir. Não percebem que o sinal é a própria decisão. É quando você decide que o invisível começa a se mover. Hill contava uma história real de um menino pobre que vendia jornais para ajudar a família. Um dia, ele ouviu falar de um empresário milionário que procurava um assistente. Todos riram da ideia de um garoto tentar aquilo, mas ele disse sim, mesmo assim. Caminhou quilômetros, suando, tremendo, sem saber o que diria. Quando chegou, o empresário perguntou, "Você tem experiência?"
O garoto respondeu: ainda não, mas tenho decisão. Aquele sim o levou a se tornar um dos maiores executivos da empresa anos depois. Hill dizia: o universo tem pressa em servir quem tem decisão. O segredo não está em ter todas as respostas, mas em dar o primeiro passo mesmo sem elas. O pequeno sim é o treino da alma. É o que te ensina a confiar no invisível. E o universo ama quem confia, porque a fé não é emoção, é vibração sustentada. Quando você diz sim a uma nova fase, a energia começa a te testar para saber se você sustenta o que pediu. Por isso, após cada sim, vem o caos. O caos é o mensageiro da transformação. Ele destrói o antigo para dar lugar ao novo. Se você resiste, sofre. Se você flui, cresce. A borboleta só nasce porque a lagarta disse sim ao casulo. E o casulo, na prática, é desconforto. Hill afirmava: a cada adversidade vem uma semente de vantagem equivalente. O sim verdadeiro é aquele que continua firme mesmo quando tudo parece contrário. Há um exercício que Napoleon Hill sugeria a seus alunos mais próximos, conhecido como Declaração da Decisão Definitiva. Faça-o agora. Feche os olhos, respire fundo e declare mentalmente: eu decido crescer, eu decido prosperar, eu decido me alinhar ao meu propósito. Diga 3 vezes, sentindo a vibração de cada palavra. A mente não distingue imaginação de realidade. Quando você fala com emoção, cria forma. É por isso que Hill dizia que pensamentos se tornam coisas. Cada sim afirmado com fé é um tijolo na construção da sua nova realidade. Agora pense nos seus últimos 7 dias. Quantas vezes você adiou um sim? Quantas oportunidades você deixou passar porque o medo gritou mais alto que a fé? Quantas vezes você esperou o momento certo, e o momento certo era aquele instante? Hill dizia que esperar é um dos disfarces mais elegantes da autossabotagem. A vida não recompensa os mais preparados, mas os mais decididos. Imagine um homem que vive reclamando que nada dá certo. Ele quer um novo emprego, mas não se inscreve. Quer empreender, mas não começa. Quer amar, mas não se entrega. Ele pensa que é azar, mas é indecisão. A indecisão é uma energia neutra, e o universo não se move diante de neutralidade. Ele responde à clareza. Dizer talvez é como plantar uma semente e arrancá-la no dia seguinte para ver se germinou. Por isso, os indecisos vivem cansados, gastam energia plantando e arrancando ideias. Aquele que diz sim, planta e confia. E quando confia, o invisível trabalha a seu favor. Eu dizia que o sim definitivo cria um vórtice vibracional de realização. É o momento em que mente e espírito se tornam um só propósito. É quando o medo ainda existe, mas já não tem mais voz. É nesse ponto que o universo se dobra. E se você quiser entender isso espiritualmente, basta lembrar de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo a visitou, ela não entendeu o plano, mas disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse foi o sim que mudou a história da humanidade. Um sim sem lógica, mas com fé. E é por isso que os pequenos sims também têm poder divino. Eles ecoam no campo espiritual e alteram o curso do destino. Um dos maiores segredos que Hill ensinava é que o universo não premia intenções, mas decisões. O poder não está no desejo, está no consentimento vibracional. Quando você diz, eu quero, o universo ouve esperança. Quando você diz, eu decido, o universo ouve comando. É por isso que tantos desejam e poucos manifestam. A diferença está no tipo de energia. O desejo é carência, a decisão é certeza, e a certeza cria forma. Há uma parábola moderna que Hill gostava de usar. Um homem orava, pedindo para que Deus o ajudasse a atravessar o rio. Ele esperava uma ponte aparecer, mas o rio continuava lá. Depois de horas, um barqueiro passou e ofereceu ajuda, mas o homem disse: não, estou esperando. Deus me mostrar o caminho.
O barco foi embora e ele continuou orando. Ao anoitecer, outro homem passou com uma corda, mas ele recusou novamente. Morreu esperando o milagre que já havia vindo 2 vezes. Hill dizia: Deus sempre envia o barco, mas poucos têm olhos para ver. O sim precisa ser dito também às oportunidades disfarçadas. O universo fala em linguagem simbólica. Às vezes, o que você chama de perda é uma transição. O que parece um atraso é uma preparação. Por isso, os pequenos sims são testes de sintonia. Cada vez que você obedece à intuição, abre um novo corredor energético. Cada vez que ignora, fecha uma porta invisível. É por isso que Hill insistia tanto na prática da escuta interior, aquele momento diário de silêncio onde a alma fala. Faça isso todos os dias por 10 minutos. Sente-se em silêncio e pergunte: o que o universo quer que eu diga sim hoje? Talvez venha um impulso de ligar para alguém, recomeçar um projeto, perdoar, estudar ou simplesmente descansar. Quando você obedece, ativa o fluxo. Outro exercício poderoso é o sim consciente. Durante 7 dias, pratique dizer sim a tudo que eleve sua energia e não a tudo que reduza sua vibração. Se alguém te propuser algo que te conecta ao seu propósito, diga sim, mesmo com medo. Se algo te drenar, diga não com firmeza. Essa distinção refina a intuição. Hill dizia que o homem de sucesso não é o que diz sim a tudo, mas o que sabe a que dizer sim. O sim espiritual é o sim que não busca recompensas imediatas. Ele é movido pela certeza de que existe uma força maior guiando cada passo. Quando você decide, o universo decide com você. É o que Jesus ensinou quando disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A chave está em crer antes de ver, e isso é decisão vibracional. Agora imagine que o universo é uma sala cheia de portas. Cada porta leva a uma realidade diferente. Uma de riqueza, outra de paz, outra de amor, outra de sabedoria. Cada uma se abre com uma chave chamada sim. Mas há uma condição. A chave só funciona quando usada com fé. Muitos ficam parados, batendo na porta errada, dizendo talvez. Outros têm medo de girar a chave. E há os que dizem sim e atravessam sem olhar para trás. Esses são os que criam destinos. Napoleon Hill dizia que a fé é o único antídoto para o fracasso. Mas o que poucos percebem é que a fé se manifesta primeiro como decisão. Se você decide mudar, o mundo muda com você. Se decide prosperar, a energia da abundância começa a te seguir. Se decide servir, o universo abre canais de provisão. É uma equação espiritual. Decisão, place, ação, manifestação. Agora pense nos grandes personagens bíblicos e espirituais. Abraão, Moisés, Davi, Maria, Paulo. Todos eles disseram um sim improvável. Nenhum tinha garantias. E é justamente isso que fez deles instrumentos de Deus. Hill via neles o mesmo padrão dos milionários de sua época. Fé ativa. Fé que se transforma em ação. Ação que se transforma em resultado. Resultado que confirma a fé. É um ciclo divino. E talvez você esteja num ponto de virada. Talvez sinta que algo novo te chama, mas o medo ainda prende. Este é o momento de decidir. Não espere o cenário perfeito. Diga sim e caminhe. O universo não precisa de provas, precisa da sua permissão. Hill deixava um desafio final aos seus leitores. Escreva seu sim. Pegue um papel e escreva: hoje eu decido. Puxe. Complete com aquilo que o seu coração sabe que precisa mudar. Pode ser: decido prosperar, decido me curar, decido perdoar, decido acreditar de novo. Depois, assine com seu nome e a data. Esse ato simbólico cria um registro energético. Guarde esse papel em um lugar sagrado. Toda vez que duvidar, releia-o. É o lembrete de que o universo já recebeu sua ordem. O pequeno sim de hoje pode ser a chave de ouro do seu futuro.
O milagre começa no instante em que você acredita que já é possível. Hill dizia: a riqueza começa no pensamento, mas só floresce na decisão. Então decida. Decida viver a vida que Deus desenhou para você. Decida abrir portas que seus medos fecharam. Decida ser o canal da própria prosperidade. E quando o próximo obstáculo aparecer, lembre-se, é apenas a terra testando a força da semente. Você não foi enterrado, foi plantado. E o broto da sua vitória já está rompendo o solo invisível. Continue dizendo sim. Sim para o aprendizado. Sim para a superação. Sim para o crescimento. Porque cada pequeno sim dado na fé é uma assinatura no contrato do seu milagre. Comente aqui embaixo. Eu digo sim à minha nova fase. Escreva e veja o universo responder nos próximos dias. Curta, compartilhe, se inscreva e espalhe essa mensagem. Porque talvez o seu sim desperte o sim de alguém que o mundo precisa.